Fala galera do Me Salva, tudo bem com vocês? Vamos fazer essa questão do Enem de 2009, uma questão sobre Aristóteles. A gente tem uma citação ali, que é uma citação da obra política de Aristóteles. Então ela defende uma concepção política lá da polis, né, na Grécia Antiga. E a gente tem o nosso objetivo principal da nossa questão é compreender o conceito de cidadania na obra política. Então a letra A, ela diz que a cidadania possui uma dimensão histórica que deve ser criticada, pois é condenável que os políticos de qualquer época fiquem entregues à ociosidade, enquanto que o resto dos cidadãos tem de trabalhar. A letra A, ela tem uma tentativa de crítica à atividade dos políticos, como se os políticos, eles não fizessem nada, eles fossem ociosos, né? E o resto, enquanto que o resto dos cidadãos, das pessoas, fossem aquelas pessoas que verdadeiramente trabalhassem. Essa é uma crítica falsa da concepção política que a gente tem dentro da filosofia e principalmente uma concepção falsa do que Aristóteles acreditava que era a função do verdadeiro político, né? Porque para ele a função dos políticos ela é essa até que aparece aqui no nosso enunciado ali, né, na citação do trecho da obra política, que é a função, né, de desenvolver as qualidades morais e também praticar, né, a própria atividade da política. Então a letra A é falsa, gente. A letra B diz que a cidadania era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada da sociedade. Essa é a letra mais correta até então, a informação mais correta, porque sim, na Grécia Antiga, a gente tinha uma hierarquia na sociedade. Essa hierarquia, ela tinha grupos sociais que eram superiores, considerados superiores, e esses grupos sociais superiores, eles eram também considerados verdadeiros cidadãos e, portanto, aqueles que iriam exercer a atividade da política. Então, a letra B é a mais correta por conta disso. As características desse grupo social superior, né, que esse grupo social superior teria que atender, era ser homem, ter mais de 21 anos, ter propriedade e também ser natural de Atenas. A letra C defende que a cidadania estava vinculada na Grécia Antiga a uma percepção política democrática que levava todos os habitantes da polis a participarem da vida cívica. Pelo contrário, como a gente viu na explicação da letra B, nem todos os habitantes da polis poderiam participar da vida cívica, né? Apenas aqueles que faziam parte do grupo social superior e que eram considerados verdadeiros cidadãos. Então a letra C é falsa também, né? A letra D diz que a cidadania tinha profundas conexões com a justiça, razão pela qual o tempo livre dos cidadãos deveria ser dedicado às atividades vinculadas aos tribunais. A atividade da cidadania e da política, ela tinha sim profundas conexões com a justiça, mas os cidadãos, eles acreditavam que a justiça, ela estaria em todas as atividades do homem, né? No comércio, nas relações, na política, em qualquer campo de ação humana, a gente estaria exercendo a justiça. Então, essa justiça, ela não estaria, né, relegada apenas aos tribunais ou apenas as atividades que se fazia nos tribunais. Então, letra D é falsa também. A letra E diz que a cidadania vivida pelos atenienses era de fato restrita àqueles que se dedicavam à política e que tinham tempo para resolver os problemas da cidade. A letra E confunde um pouco a gente, mas ela é falsa também, gente, porque não era um tempo... Não era apenas quem tinha tempo livre, de forma aleatória, que poderia resolver os problemas da cidade. Como a gente viu, a gente sabe na Grécia Antiga, desde o nascimento de um cidadão, né, que ele vai ser um verdadeiro cidadão, porque ele cumpre aquelas características básicas e, portanto, ele vai ser aquele que vai ter o tempo livre e que vai ser aquele que vai exercer a atividade da política, que vai resolver os problemas da cidade. Então, a letra E é falsa também, o que faz com que a gente fique com a letra B mesmo, né, que era a nossa alternativa correta. É isso, galera. Comentem lá na plataforma se vocês gostaram da questão, da resolução, que é importante para nós saber a opinião de vocês e continuem firme nos estudos. Até mais!
Fala galera do Me Salva, vamos resolver essa questão do Enem de 2010, uma questão sobre ética contemporânea, como a gente percebe no início do enunciado. A questão, o objetivo da questão que a gente consegue ver mais aqui abaixo é, na verdade, se ater ao texto, ao que o texto ressalta. Então, essa é uma questão bastante interpretativa e, portanto, é uma questão, talvez, de nível fácil ou médio, justamente porque a gente não precisa de um conteúdo para além da questão, para além do que está no texto do enunciado. A gente tem, então, nas alternativas aqui, o texto ressalta, letra A, os conteúdos éticos decorrentes das ideologias político-partidárias. Em nenhum momento no texto a gente tem a menção de que a ética deve deve decorrer, deve nascer dessas ideologias políticos partidárias, ou seja, das ideologias que existem nos partidos mesmos políticos. A gente, interpretando um pouco já a questão aqui, o enunciado, a primeira coisa que o enunciado diz é que na ética contemporânea o sujeito não é mais um sujeito substancial e soberano, nem mesmo também um sujeito empírico, puramente natural, ou seja, ele é simultaneamente os dois, é um pouco dos dois. Ou seja, é um pouco um sujeito substancial, soberano, para além da existência, e um pouco também um sujeito empírico. Empírico quer dizer experiência, vem da experiência, então ele também é um sujeito que se constrói, que se constitui nas experiências cotidianas, nas experiências que ele possa vir a ter durante a vida. Então, é um pouco das duas coisas. Essa é a primeira forma de conceituar esse sujeito dentro da ética contemporânea que a gente tem nesse enunciado. Na sequência, a gente tem uma reafirmação aqui também, Ele é simultaneamente os dois, porque é na medida em que é um sujeito histórico-social. Então, também é um sujeito que se constitui na história, e nas relações sociais. A gente, então, tem que eliminar a letra A, porque a gente não está relacionado a essas ideologias políticos partidárias. A letra B diz que o texto ressalta o valor da ação humana derivada de preceitos metafísicos. A primeira parte lá, que diz que o sujeito não é mais apenas um sujeito substancial e soberano, e essa parte tem a ver com preceitos metafísicos, mas como a gente viu no enunciado, nós não estamos mais falando de um sujeito que é apenas um sujeito substancial e soberano para além da existência. Então a gente não fala mais, não defende mais o valor da ação humana em relação apenas aos preceitos metafísicos. A letra C defende que o texto ressalta a sistematização de valores desassociados à cultura. Como a gente viu que a gente tem esse sujeito que é um pouco os dois, um pouco aquelas duas características, e é um pouco essas duas características na medida que ele é histórico-social, a gente já pode saber que esse sujeito tem sim relação com a cultura. Então a gente elimina a letra C, que fala que a gente não tem a cultura nesse sujeito. Quando a gente fala de um sujeito histórico-social, de alguma forma ele sempre vai estar relacionado também à cultura, as coisas que a gente vai construindo em sociedade. A letra D fala que o texto ressalta o sentido coletivo e político das ações humanas individuais. Essa é a nossa letra correta, galera, por causa que o texto fala assim, menciona assim o sentido coletivo. No momento que a gente está falando de um sujeito histórico-social, um sujeito que se constitui, não pode mais ser visto e avaliado fora da relação social coletiva, Tem esse trecho aqui no enunciado. Então, sempre em relação social coletiva. Então, cada ação individual nossa sempre vai estar dentro de um contexto maior, que é esse sentido coletivo e político das ações humanas. Eu não posso me desatrelar desse sentido coletivo e político. Então, a letra D é a letra mais correta. A letra E dizia que o texto ressalta o julgamento da ação ética pelos políticos eleitos democraticamente. Não é algo que a questão menciona, a questão dos políticos eleitos, que vão ser aqueles que vão julgar as ações,
não é esse o caso do texto. Então é isso, galera. Comenta para nós o que você achou da resolução e até mais. Fala, galera do Me Salva! Vamos resolver essa questão do Enem de 2012, uma questão sobre Montesquieu. A gente percebe aqui, né, que o trecho do enunciado é sobre Montesquieu. Esse trecho do enunciado é essencial para a gente resolver a questão, porque é uma questão bastante interpretativa, né, que depende desse texto que a gente tem no início dela, da questão. É verdade que nas democracias o povo pode fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. A nossa primeira frase importante para a gente interpretar as alternativas é a que afirma que a liberdade política não consiste nisso. Não consiste no quê? Em o povo fazer o que quer o tempo todo, como se quer. A nossa segunda frase importante aqui é quando Montesquieu diz que a liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Ou seja, eu posso fazer tudo o que eu quiser, desde que aquilo que eu quiser estiver, né, prescrito, estiver de acordo com a lei. No momento que eu faço isso, eu consigo manter a democracia e a liberdade de todos, né? E aí, o nosso objetivo da questão, né, que a questão pede, é a característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito. Então, é a característica da democracia que é ressaltada, aquela que é a mais importante, né, para Montesquieu. Diz respeito, letra A, ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as decisões por si mesmo. E a letra A gente percebe que a gente pode eliminar porque esse não é o foco principal, né,
do texto do enunciado, a gente não tem essa menção ao tomar as decisões por si mesmo, não é isso que é o foco, o centro da democracia, não é a característica que é a mais ressaltada da democracia. Então, a gente elimina a letra A. A letra B diz respeito ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade das leis. Muito provável, essa é a nossa alternativa correta, né? Porque a gente tem aquela frase que a gente viu ali, a segunda frase mais importante: a liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Então, o condicionamento da liberdade só existe, ele só é possível no momento que a liberdade dos cidadãos estão em conformidade com as leis, no momento que o cidadão age conforme as leis. Então, muito provável, a letra B é a nossa letra correta. A letra C diz respeito à possibilidade de o cidadão participar de um poder e, nesse caso, livre da submissão às leis. Mais uma vez, a gente tem uma afirmação que é um pouco contrária a essa ideia de Montesquieu em relação à democracia. A gente não pode estar livre da submissão às leis, a gente deve estar, sim, em conformidade, né, às leis. A gente deve, sim, se submeter às leis para manter a liberdade e a democracia. Então, a gente elimina a letra C também. D diz respeito ao livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, desde que ciente das consequências. É mais uma forma de interpretar a mesma ideia que aparece na letra C, né? A gente não pode estar, né, em relação àquilo que é proibido, né? A gente tem que estar em relação àquilo que é justo, aquilo que está em conformidade com a lei, aquilo que não é proibido. Então, a gente elimina também a D. A letra E diz respeito ao direito do cidadão de exercer sua vontade de acordo com seus valores pessoais. Em nenhum momento no enunciado, né, a gente percebe a ideia de que a gente tem que estar de acordo com os nossos valores pessoais. A característica mais ressaltada da democracia seria estar de acordo com as leis e não com os valores pessoais apenas, né, ou no centro, né, dessa característica da democracia que é ressaltada por Montesquieu. Então, realmente, a nossa letra correta é a letra B e a gente elimina a letra E. É isso, pessoal. Comentem lá na plataforma o que vocês acharam da resolução, que é importante para nós saber a opinião de vocês. Até mais!
Fala galera do Me Salva, vamos resolver agora uma questão do Enem de 2012, uma questão que é sobre o filósofo Habermas. Habermas foi um filósofo da teoria crítica, que comenta sobre várias questões da política contemporânea. O trecho mais importante aqui do enunciado é o trecho final, que diz que, por causa de tais regras implicitamente repressivas, as regras que ele menciona antes, como várias questões da política e da cultura e da sociedade, como a linguagem oficial, os currículos da educação pública, os status das igrejas, e ele segue dando vários exemplos, por causa dessas tais regras sociais e políticas, implicitamente repressivas, mesmo dentro de uma comunidade republicana que garanta formalmente a igualdade de direitos para todas as pessoas, pode eclodir um conflito cultural movido pelas minorias desprezadas contra a cultura da maioria. Então aqui, o que nos interessa é perceber que Habermas está apontando para esse conflito que existe entre a cultura da minoria e a cultura da maioria, Isso sempre pode acontecer em qualquer democracia. E aí a gente tem, em seguida, o objetivo da questão. A reivindicação dos direitos culturais das minorias, como exposto por Habermas, encontra amparo nas democracias contemporâneas na medida em que se alcança. Então, a gente tem o que ele quer, o enunciado aqui, o que ele espera é que a gente encontre uma alternativa que atenda, mais ou menos, e que encontre algum amparo, alguma resolução, uma espécie de resolução para os direitos dos direitos culturais dessas minorias. Então, a letra A diz, que vai ter amparo, vai alcançar amparo na secessão. Secessão é uma separação. Então, seria separação pela qual a minoria discriminada obteria igualdade de direitos na condição da sua concentração espacial, num tipo de independência nacional. A gente não espera, numa democracia, a separação dos povos, a separação da maioria e da minoria. Isso vai contra até ao ideal de se conviver de forma coletiva, e de se dividir os mesmos espaços e todos terem acesso a todos os espaços, terem liberdade, conviverem, de acordo com essas leis democráticas. Então, a letra A gente já elimina. A letra B defende a reunificação da sociedade, que se encontra fragmentada em grupos de diferentes comunidades étnicas, confissões religiosas e formas de vida em torno da coesão de uma cultura nacional. A gente também elimina a letra B, ela também é falsa, porque a gente não espera, no momento de uma reunificação ou de uma melhora da reivindicação dos direitos culturais das minorias, a gente não espera com isso que haja, uma coesão de uma cultura política nacional, uma única política nacional, uma coesão, que isso significaria o apagamento das diferenças, e é justamente o que a gente não encontra numa democracia, o que a gente não quer para uma democracia. A letra C defende a coexistência das diferenças, considerando a possibilidade de os discursos de autoentendimento se submeterem ao debate público, cientes de que estarão vinculados à coerção do melhor argumento. Essa é a nossa alternativa correta, gente, porque na democracia a gente quer mesmo a coexistência das diferenças. E dentro dessa coexistência das diferenças a gente vai ter, claro, necessariamente muito debate público para justamente conviver com essas diferenças. A letra D a gente elimina por causa que a gente menciona ali a autonomia dos indivíduos que, ao chegarem à vida adulta, têm condições de se libertar das tradições de suas origens em nome da harmonia da política nacional. A gente não quer o apagamento das tradições, A gente não quer se libertar das tradições. A gente pode não concordar com alguma tradição ou alguma parte da nossa tradição, mas a gente não quer eliminar a tradição. E a letra E, o desaparecimento de quaisquer limitações, tais como linguagem política ou distintas convenções de comportamento para compor a arena política a ser compartilhada. A letra E a gente elimina porque, com a democracia e com essa reivindicação dos direitos, a gente não quer ou não espera o desaparecimento de quaisquer limitações, E é isso, gente. Espero que a resolução tenha sido fácil e
vocês comentem para nós o que vocês acharam lá na plataforma do Me Salva, porque é importante para a gente saber a opinião de vocês. Até mais, povo! Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai resolver uma questão então do Enem de 2012. Essa questão é uma questão sobre Descartes, que é um filósofo moderno, e sobre Hume, que também é um filósofo moderno. E ambos, né, esses dois autores, eles estudaram muito e tentaram entender a natureza do conhecimento humano. E aqui no próprio objetivo da questão diz, né, que nos textos ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume defendem os sentidos como critério originário para considerar o conhecimento legítimo. Essa é a letra A. Essa é uma letra falsa porque Descartes e Hume faziam parte de escolas de pensamento filosóficos diferentes. Descartes é considerado um racionalista, que é aquele tipo de filósofo que acredita que a via mais confiável para alcançar o conhecimento ela é dada por meio da razão. Já Hume é considerado um empirista que acredita que a via mais confiável para entender o conhecimento humano, alcançar o conhecimento humano, são as nossas experiências, os nossos 5 sentidos, né? E então ambos não defendem juntos que o sentido seja um critério originário para conhecer as coisas. Pelo contrário, Descartes não acredita nisso, então eles não concordam nesse ponto. Então, a letra A é falsa.
Depois, a letra B diz que entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica. Ambos acreditavam que era necessário suspeitar, né, do significado de uma ideia durante uma reflexão filosófica ou uma reflexão crítica. Descartes é reconhecido por ter criado o método da dúvida, por exemplo, que era um passo, né, para alcançar o conhecimento também. E a gente percebe no próprio trecho do Hume, esse trecho aqui da própria questão, né, que ele comenta ali, sempre que alimentarmos alguma suspeita, tá bem no início aqui do nosso texto. Então, ele acredita, assim, que esse é um passo ali para alcançar também o conhecimento, né, que é necessário e que faz parte a gente, de tempos em tempos, suspeitar de que alguma ideia ali, suspeitar de alguma ideia que a gente possa estar tendo em algum determinado momento. Então, a letra B, ela é falsa também. A letra C diz que ambos são legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento. Eles não são partes do criticismo, então a letra C a gente elimina também, não é a escola filosófica deles, né? Um é racionalista, o outro é empirista, então a letra C a gente elimina também. A letra D diz: concordam que conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos. Eles não são céticos, né? Então, na verdade, eles não são filósofos que acreditam que é impossível conhecer as coisas, né? É impossível gerar conhecimento. Então, a letra D é falsa também. E a letra E, a última, atribui em diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. E é a letra correta, né? Porque, como Hume acredita que o sentido seja o caminho principal para o conhecimento humano e Descartes não acredita nisso, Descartes acredita, como no trecho ali da questão também, que os sentidos podem ser enganosos, né? Então, eles discordam em relação aos sentidos. Então, é exatamente aí, atribui em diferentes lugares ao papel dos sentidos. É isso, galera. Digam para nós o que vocês acharam da resolução lá na plataforma e até a próxima questão.